Hoje vamos conversar a respeito de uma história interessantíssima da Bíblia. Zaqueu era um homem de baixa estatura que trabalhava como chefe dos cobradores de impostos. É importante contextualizar que os cobradores de impostos eram muito mal vistos pela sociedade. Afinal, eles eram judeus, portanto eram responsáveis por taxar os próprios concidadãos em favor do Império Romano. Dessa forma, eles eram enxergados como traidores pelo próprio povo por amor ao dinheiro. E Zaqueu não era um simples cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos publicanos. E ainda por cima, o texto bíblico nos diz que ele agiu de maneira corrupta algumas vezes. E certo dia, Jesus estava atravessando a cidade de Jericó, e havia grande multidão à sua volta. Zaqueu estava por ali, e 3 fatos poderiam impedi-lo de ver Jesus. O primeiro era uma dificuldade prática, uma questão física. Afinal, um homem de baixa estatura, em meio a uma multidão, dificilmente é notado, dificilmente consegue ver o que está ocorrendo. E o segundo fato era uma desaprovação externa, a rejeição da sociedade pelo fato dele ser um cobrador de impostos. E finalmente, o terceiro fato era algo interior. Afinal, ele sabia que havia sido abusivo em suas cobranças, portanto corrupto, por amor ao dinheiro. Porém, essa história que parecia ser um grande caso negativo passa a ser um verdadeiro exemplo para a nossa vida cristã. Zaqueu, quando soube que ali passava o Salvador, logo ele se apresentou. E apesar daquele primeiro ponto, que era a questão prática da sua dificuldade física, da sua baixa estatura, ele subiu em uma oliveira, se expondo ao Senhor Jesus. Quando Cristo vê Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E assim ele o fez. Mesmo com a multidão se queixando, dizendo que Jesus ficaria na casa de um pecador, ele se alegrou dizendo: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esta é uma rica história a respeito de esperança. Não importa a nossa condição física e tampouco importam questões práticas de nossa rotina. Sempre há oportunidade de nos apresentarmos ao Senhor para que Ele nos perceba, dizendo com sua doce voz: preciso ficar em sua casa e eu preciso me estabelecer na sua vida. Aliás, não apenas isso. Pouco interessa o julgamento que as pessoas exercem sobre nós. Também não devemos ficar inibidos pelos nossos pecados, pois temos chance de arrependimento. Afinal, o próprio Deus está nos incluindo em seu caminho e nos chamando para uma nova vida. Não devemos temer o quanto caminhamos distantes de Deus, como se isso nos prendesse em constrangimento. É a voz do próprio Deus que nos chamou a uma nova chance. Mesmo que nos exijam corajosas atitudes de arrependimento e rompimento com práticas antigas nossas, o que importa é, assim como Zaqueu, escutar: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Compartilhe essa mensagem com quem se sente indigno, com quem tem dificuldades práticas de estar na presença de Deus, porque o Senhor fala para ela, fala para cada um de nós que precisa se estabelecer na nossa vida, independentemente de qualquer uma dessas situações. Tal qual estou, me acolherás. Perdão e alívio me darás, pois prometeste, cumprirás. Cordeiro eterno, eu venho a ti.